Meus amigos e amigas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui essa aula para vocês, fazendo um comentário das questões que foram propostas na aula anterior. Então, o que for possível fazer aqui, alguns comentários, a gente vai fazer, né? O primeiro quesito pede que você use régua e compasso. Faça as construções a seguir. Uma circunferência de centro O e raio igual a 4 centímetros, né? Então, eu não tenho como eu fazer aqui, usando esse equipamento, trabalhar fazendo uso do compasso, né? Mas se você tem um compasso aí com vocês, vocês vão inicialmente marcar um pontinho, que vai ser o centro da circunferência, né? Seria a origem, e vai pegar o compasso, né? Vai medir, como o raio vai medir 4 centímetros, ou seja, a distância do centro da circunferência e a abertura do compasso vai ser de 4 centímetros. Então você mede na régua aí 4 centímetros, bota aquela pontinha fina, né, aqui nessa origem, neste centro, e a ponta do lápis, que está do outro lado do compasso, você vai deslizar ela aqui em torno e você vai formar, né, uma circunferência que vai ter esse raio aqui, esse raio de 4 centímetros. Aqui no outro caso é para fazer uma circunferência que o diâmetro dela é igual a 5, né? Então é o mesmo procedimento aqui da primeiro, né? Você vai marcar o centro de uma circunferência e como o diâmetro dela vai ter igual a 5 e o diâmetro é 2 vezes a medida do raio, você vai usar o seu compasso, fazer a abertura que corresponda a 2,5 centímetros, né? Você vai medir lá na régua 2,5 centímetros, a abertura, vai colocar a pontinha seca aqui, a ponta fina, né, no centro da circunferência, que vai ser, e vai girar ela aqui em torno, e você vai ter uma circunferência de diâmetro igual a 5, né, já que o diâmetro seria 2 vezes aqui o raio, e aí você vai ter o diâmetro igual a 5, né, que é 2,5 mais 2,5. Essa atividade número 2, nessa figura estão representadas uma circunferência de centro O e raio R, e 4 pontos P, Q, M, N. Entre esses 4 pontos, o único cuja distância ao centro é igual à medida do raio, claro, vai ser aqui o ponto Q, né, que está na letra B. Aí no centro de uma cidade é construída uma praça circular com a passarela central de 50 metros. Vocês estão vendo aqui, ó, essa passarela de 50 metros. De comprimento, como mostra essa figura, o raio do círculo, do contorno, ou seja, o raio aqui, vocês vão marcar o que? Olha, se essa passarela, vocês observaram, ela representa o diâmetro dessa figura, o diâmetro deste círculo, né? Como o diâmetro é 50, a gente vai lembrar que o diâmetro é a metade, que o raio é a metade do diâmetro. Como o diâmetro é 50, porque, como pergunta aqui, o raio desse círculo vai ser de 25 metros, já que é a metade aqui da medida do diâmetro, né? Diâmetro 50 dividido por 2, você vai encontrar 25. O quarto quesito, considere a circunferência da figura a seguir. Na letra A, quais dos segmentos indicados são raios, né? Então nós temos aqui indicado 2 raios, é esse aqui, ó, do centro até aqui o B, e aqui do centro até o A. Então eu tenho 2 segmentos, o segmento OB e o segmento OA, né? A gente indica segmento escrevendo aqui os pontos com essa barrinha em cima. Letra B, quais dos segmentos indicados são cordas, né? Aí lembrando que a corda é um segmento que vai de um lado a outro da circunferência, mas que não passa pelo centro, né? E que há dois segmentos aqui que são cordas, é apenas o segmento que vai, o segmento AB.
Letra C, algum dos segmentos indicados é o diâmetro? Não, né? Aqui nós não temos nenhum segmento indicando o diâmetro. Letra D, você pode afirmar que os pontos A, O e B determinam um triângulo isósceles? O que vocês acham? Só para dizer para vocês, o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Se você for verificar aqui, esse segmento OA e OB, eles são raios da circunferência, então eles são iguais. Então você pode justificar dizendo assim, como o segmento OA e o segmento OB são raios, né, da circunferência, são raios, têm medidas iguais, então temos dois lados iguais e um diferente. Como A e OB são iguais, têm medidas iguais, então o triângulo vai ser triângulo isósceles. E ainda dizer que o ângulo da base, né, também são iguais, o ângulo B e o ângulo A, tá certo? E aí, continuando aqui, calcule o comprimento do diâmetro de uma circunferência que o raio mede 25. Então aqui é só você dividir por 2, né? Você vai dividir, se o diâmetro é 25 centímetros, você vai dividir 25 por 2, que vai ficar 12,5, né? 12,5 centímetros. Aqui você vai dividir esse número, 0,65 dividido por 2. É um número decimal, né? O número decimal tem uma casa aqui, você vai dividir por 2. Então, observe que aqui tem duas e aqui não tem nenhuma. Você vai completar aqui com 2 zeros e vai dividir esse 65 por 200. Então, aqui vai ficar 0 na parte inteira, né? Então, dividindo 65 dividido por 200, fica vazio na parte inteira. Eu vou transformar os 65 inteiros em 650 décimos. Então, eu vou dividir 650 por 200, vai dar igual a 3, né? Aí, 3 vezes 200 dá 600, vai sobrar 50, aqui no caso, né? E agora, colocando mais um zero, transformando em centésimo, 500 dividido por 200 vai dar 2, 2 vezes 200 dá 400, para 500 vai sobrar 100. E agora, transformando os 100 centésimo em milésimo, 1000 dividido por 200 vai dar 5, né? 5 vezes 200 dá 1000, para 1000 nada. Então, ela vai ter de raio 0,325 centímetros. E aqui também você vai, se tem 5 meios, né? Se você for dividir 5 meios por 2, vai ficar assim, ó, 5 meios dividido por 2. Quando eu vou dividir 5 meios por 2, é o mesmo que eu multiplicar 5 meio vezes 1 sobre 2, porque quando eu vou dividir fração, eu pego a primeira fração e multiplico pelo o inverso da segunda. Então, aqui no caso, eu vou ter 5 quartos, né? Dividindo, isso aqui vai ficar 5 quartos centímetros. Se você observar também, esses 5 meios, ele representa, se você dividir 5 por 2, você vai ter esse número 5 meio na forma decimal, vai ficar 2, né? 2 vezes 2, 4 para 5, 1. E aqui eu tenho 10 por 2 dá 5, vai ficar 2,5. Como esse 2,5 vai ser ainda dividido por 2, porque ele representa o diâmetro, se eu for dividir isso aqui por 2, eu vou colocar aqui um zero. Aí 25 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20 é 20, para 25 sobra 5. Vamos colocar a vírgula. 50 dividido por 20 dá 2. 5 vezes 20, 40, vai sobrar 10. E transformando agora 100 por 20 dá 5. Você vai ter 1,25, né, que seria
a medida do raio dessa circunferência que tem 2,5 de diâmetro. Então, aqui é um comentário dessas questões, que vocês pudessem aí, com essas informações, complementar e tirar dúvida aí de alguma questão ainda que vocês possam ter. Fico à disposição de vocês também para tirar dúvida agora no período da tarde, o período que eu vou estar disponível para tirar dúvida de vocês aqui ainda relacionado a essas atividades propostas.